Fala galera, TV Verdão Show aqui, sem enrolação vamos a mais notícias do Palmeiras, mas antes não esqueça de se inscrever e deixar seu like. Situação envolvendo Vina no Flamengo faz torcida do Palmeiras tirar sarro, marca nem consulta. O Palmeiras perdeu peças importantes desde que começou a ser destaque na América do Sul. Um deles foi Matias Vina, que retornou ao Brasil e acertou com o Flamengo. O momento do uruguaio, no entanto, não é dos melhores. Depois que deixou Palestra, o lateral esquerdo acertou com a Roma da Itália. Na sequência foi emprestado ao Bournemouth da Inglaterra e por último defendeu o Sassuolo, também da Itália. Durante os rumores de um possível retorno ao Brasil, o Palmeiras foi um dos clubes que tentou repatriar o jogador. Boa parte da torcida aprovou a ideia e estava empolgada em tê-lo de volta, mas viu o canhoto ir para o Fla. Recuperado de lesão, Vina vem recebendo oportunidades de Tite e atuando até mesmo como titular. No entanto, as atuações recentes chamam a atenção de um modo negativo, o que também vira assunto entre palmeirenses. Nesta terça-feira 2, o Flamengo entrou em campo em jogo de estreia na Libertadores contra o Millonarios da Colômbia, fora de casa. O destaque negativo no primeiro tempo foi Matias Vina. Com dificuldades para inibir as subidas do adversário pelo lado esquerdo da defesa flamenguista, o uruguaio foi citado por muitos rubro-negros como um ponto fraco do time de Tite. A situação repercutiu e chegou aos palmeirenses que, apesar de terem pedido o retorno de Vina, reconhecem que um dos seus defeitos é não ter uma boa marcação, assim dando muito espaço pelo seu lado do campo. Yerry Mina negocia com rival no Brasil e pode enfrentar Palmeiras na Libertadores. O torcedor do Palmeiras certamente guarda um carinho por Yerry Mina na campanha do título brasileiro de 2016. O colombiano chegou no meio do certame e foi um dos destaques daquele time comandado por Cuca. O Verdão acabava ali com o longo jejum de 22 anos sem conquistas no Brasileirão Série A. E a defesa, composta por Mina e Vitor Hugo, terminou como uma das mais sólidas da competição. O defensor, valorizado na época, acabou ficando pouco tempo na academia de futebol e rumou para o Barcelona. Depois disso rodou pelo velho continente em clubes como Everton, da Inglaterra, Fiorentina e Cagliari, ambos da Itália. Há pouco, a Rádio Gaúcha informou que o Grêmio estaria negociando a contratação do zagueiro ex-Palmeiras para a janela do meio do ano. O colombiano está em fim de contrato no Cagliari e chegaria de graça ao time do Rio Grande do Sul. A contratação é um pedido do técnico Renato Gaúcho para o setor defensivo do tricolor, que conta com os experientes Pedro Jeromel e Kahneman. Jeromel, inclusive, só tem vínculo até junho. Por isso, a urgência em contratar um zagueiro de ponta é muito grande no Grêmio. O jornalista Pedro Ernesto Denardi informa que as negociações já começaram entre o clube brasileiro e o staff de Yerry Mina. Aos 29 anos, o zagueiro não está mais no auge de sua forma, como mostrado na academia de futebol e há alguns anos na seleção da Colômbia na Copa do Mundo da Rússia, em 2018. O jogador interessa a Renato Gaúcho, todavia por sua experiência no futebol europeu e também por sua elevada estatura. Mina tem 1,95 metros e chegaria com status de titular no elenco tricolor para 2024. Após acusar Palmeiras, Testor precisa provar alegações sob risco de ser banido do futebol. Entenda. O Palmeiras inicia sua jornada em busca do tetracampeonato da Libertadores nesta quarta-feira 3, diante do São Lourenço, na Argentina. Desafio para a equipe treinada pelo técnico Abel Ferreira, que tem que dividir forças entre a estreia na competição continental e a decisão do Paulistão, que acontece no próximo domingo 7. Entretanto, na última segunda-feira 2, veio à tona novas acusações de John Testor, dono da SAF do Botafogo, que afirmou ter provas sobre o Verdão ter sido beneficiado no Brasileirão de 2023. O maior campeão do Brasil não se calou e acionou o norte-americano no STJD. Vale lembrar que Testor já havia abordado manipulações de resultados na competição, porém, não apresentou provas. A postura do gestor é séria e pode resultar em punição severa. É o que explica o advogado e colunista do UOL, André Camp. Se ele não entregar prova, e ele já foi denunciado por isso, porque não entregou num primeiro momento, ele pode ser suspenso do futebol por 360 dias. É o que traz o STJD no artigo 22, deixar de cumprir uma ordem da Justiça Desportiva. Se reincidente for, é banimento do futebol. Então, o Testor, se reincidir em não apresentar provas, o Testor pode ser banido do futebol. Existe um caminho dentro dos regulamentos privados do esporte para isso, iniciou Camp no programa de primeira do UOL Esportes.
O empresário também será acionado pelo São Paulo, já que suas acusações apontam que o rival do Morumbi entregou a partida perdida para o Palestra por 5-0. Segundo Camp, as punições podem sair do âmbito da justiça desportiva. O fato é que se ele não apresentar essas provas que ele entende como irrefutáveis, aí a punição vai vir pesada. Não só na justiça desportiva, existe um caminho na justiça criminal, uma queixa-crime por difamação. O Palmeiras, o São Paulo já se manifestaram, completou o advogado. No entanto, está nas mãos dos clubes esticar a denúncia para a justiça comum. Essa queixa-crime é de iniciativa privada, os clubes podem se manifestar, o juiz pode tentar uma conciliação. Se não há conciliação e o juiz entende que o clube realmente foi ofendido, que há uma difamação, abre-se um processo e o testor pode ser condenado também na justiça comum, concluiu. Veiga, Endrick, Zé Rafael e mais 3 desfalcam Palmeiras na Libertadores. Veja a escalação. A derrota no jogo de ida da final do Campeonato Paulista para o Santos fez o técnico Abel Ferreira preservar vários titulares da viagem a Buenos Aires. A delegação do Palmeiras embarcou nesta terça-feira 2, para o duelo contra o São Lourenço pela estreia na Libertadores. O jogo está marcado para esta quarta 3 a partir das 21h30, horário de Brasília. A TV Globo vai transmitir o duelo para a Praça de SP. Há pouco o jornalista Vinícius Nicoletti dos canais Disney apurou que 7 titulares do Verdão ficaram em São Paulo. São eles, Marcos Rocha, Mike, Murilo, Rafael Veiga, Zé Rafael e Endrick. Todos eles não apareceram nas fotos oficiais do último treino antes da viagem para a Argentina. Serão preservados para o jogo decisivo contra o Santos no domingo 7 no Allianz Parque. Em sua conta no Instagram, o centroavante Flaco Lopes compartilhou foto ao lado do compatriota Aníbal Moreno, que estarão no time titular para a estreia na Libertadores contra o São Lourenço. Novidade sobre a avaliação de mercado do atacante Gabigol chega ao Palmeiras e Leila é informada. O Palmeiras fez 5 contratações nesse último mercado da bola, que se encerrou no dia 7 de março. São eles, o volante Aníbal Moreno, o lateral esquerdo Caio Paulista, os atacantes Bruno Rodrigues, atualmente machucado, e o meio-campista Rômulo, que foi integrado ao time no início dessa semana e pode estrear já nesta quarta-feira 3, diante do São Lourenço, na Argentina. Porém, o Palmeiras promete fazer mais uma contratação para o ataque no meio do ano. Isso porque Endrick, vendido ano passado ao Real Madrid por 72 milhões de euros, cerca de 360 milhões de reais na cotação atual, deixará o clube palestino no início de junho para ir em definitivo ao time merengue. Na janela de transferências do início do ano, o Palmeiras tentou William José, mas a situação não avançou pois o Real Betis, time detentor do atacante, queria cerca de 50 milhões de reais para liberar o brasileiro e Leila Pereira vetou. A Abel Ferreira também barrou a chegada de um artilheiro à academia de futebol, Diego Costa. Na visão do português, o atleta não iria trazer muitos benefícios ao atual campeão brasileiro e as tratativas não prosseguiram. Outro fator que fez a diretoria palmeirense desistir de um camisa 9 nessa janela de transferências foi a boa fase de Flaco Lopes na primeira fase do Paulistão, onde o argentino marcou 10 gols. Por conta de tudo isso, Leila Pereira chegou a comentar após a vitória diante do Novo Horizontino que o elenco estava fechado para a temporada 2024. O Palmeiras está sempre atento ao mercado. Eu acho que nós não precisamos de substituto para o Endrick, mas eu sempre ouço minha comissão técnica e meu diretor de futebol, disse a presidente, que logo na sequência concluiu seu raciocínio. E você, torcedor, o que você acha de Gabigol no Palmeiras? Deixe sua opinião nos comentários.